E aí, pessoal, a gente vai ver agora como funciona a ordenação utilizando o algoritmo Merge Sort. Primeiro, a sua complexidade para melhor caso, pior caso e caso médio são sempre definidos em n vezes log de n. Entre os algoritmos de ordenação, esse é o algoritmo mais eficiente, porque a maioria dos algoritmos de ordenação, como é o caso do Bubble Sort, a sua complexidade é definida em n ao quadrado. E aqui a gente vai mostrar como funciona. Primeiro, o algoritmo ele tem duas partes. A parte de dividir todo o vetor até ter vetores unitários. E depois tem um outro passo que é de juntar esses vetores unitários até formar um único vetor. Primeiro, a gente vai juntar esses elementos, esses dois vetores. A gente sempre vai olhar qual é o maior, ou o menor, perdão. Como o 4 é o menor, a gente adiciona ele. E depois adiciona o 7. Aí a gente forma um vetor com duas posições ordenadas. Aqui a gente faz a mesma coisa. A gente olha quem é menor, 8 ou 1. O 1 é menor, então a gente coloca o 1 primeiro. E tem outro vetor ordenado. Em seguida, a gente cria outro vetor. Esse algoritmo, na parte de junção, ele sempre analisa o primeiro elemento do vetor, dos vetores. Ele vai analisar o 4 e o 1. Aí vai pegar o menor, que no caso é o 1. Como o 1 saiu daqui, o elemento do topo agora passa a ser 8. Aí ele analisa 4 ou 8. Aí o 4 também é menor. Aí ele passa o 4. E por fim, ele analisa quem é menor, o 7 ou o 8. Como o 7 é menor, ele coloca primeiro o 7 e depois insere o 8. E assim a gente tem o vetor ordenado. Eu vou mostrar agora a implementação do Merge Sort. Aqui está a função que separa e aqui está a função que junta esse algoritmo. Eu implementei de forma iterativa, não, na verdade recursiva, né? E eu vou mostrar agora como está o funcionamento. Primeiro, o tempo é muito baixo, é tão baixo que a função aqui do Python arredonda para zero o tempo, mas na medida que a gente for crescendo o vetor, a gente vai ter um retorno mais adequado. Pronto. Aqui o nosso algoritmo retorna o vetor que eu crio aleatoriamente para depois ordená-lo e depois o vetor ordenado. Vamos aumentar o tamanho desse vetor para ficar mais interessante. Vamos lá, um vetor com 1000 elementos. Um vetor com 1000 elementos. O tempo já subiu um pouco. Subiu para 27 milissegundos. Aumentou um pouco, né? Vamos aumentar agora mais um pouco. Vamos consultar 10.000 elementos. E não vamos mais imprimir esses vetores. Vamos só retornar o resultado, que é o tempo de execução desse vetor. Pronto, já subiu mais um pouco. Vamos aumentar mais. Não, duas casas decimais, aumentar mais uma casa decimal. Já aumentou mais um pouco. E agora provavelmente vai para a casa do segundo. Agora a gente está ordenando 5 segundos. E aí, pessoal, esse daqui é o algoritmo Shell Sort. A sua complexidade é definida em n ou n vezes log de n.
Isso para o pior e para o melhor caso. E essa complexidade vai depender com o H que você define. Que o H é um controlador de comparações que serão feitas no seu vetor. Existem algoritmos para buscar esse H ideal. E agora a gente vai executar. A gente basicamente criou um vetor no intervalo de 1 a 100 os elementos. Esse vetor tem 10 posições. A gente criou um algoritmo que vai receber um vetor como parâmetro e vai retornar esse vetor ordenado. E executando, a gente recebeu um vetor não ordenado. O tempo de execução é muito baixo porque a gente está trabalhando com um vetor de apenas 10 elementos. E aqui está o vetor ordenado. A gente vai fazer algumas alterações agora. A gente vai definir esse valor para 1 milhão de elementos e vamos definir que esse valor de H para 500 mil elementos, a metade do tamanho do vetor. E a gente vai rodar esse algoritmo. Só um momento, a gente vai excluir esses vetores. A gente não vai receber mais os vetores na saída. A gente vai ver só o tempo de execução mesmo. Pronto, aqui o tempo de execução, 2,78 segundos. Se a gente alterar esse valor de H, esse valor de execução, o tempo de execução é alterado. Por exemplo, a gente baixou de 500 mil para 10 mil o valor de H. E a gente vai ver agora qual o tempo de execução. Provavelmente vai ser mais alto. E como de fato aconteceu, 6,78 segundos. E o ideal é que se encontre o H ideal para o tamanho do seu vetor, para que você assim possa ter o resultado mais eficiente possível.